Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, Senhor, estar aqui, estar com os irmãos nesse domingo maravilhoso. Eu peço, Senhor Deus, a sua proteção, a proteção aos nossos missionários que estão em vários lugares desse país, em vários lugares desse mundo. Capacite-o, Senhor, para que sua palavra possa alcançar muitas pessoas, Senhor. Ajude-os a levar a sua palavra, onde a sua palavra vá, sempre produz resultados, Senhor. Proteja, Pai, todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos continuar adorando e glorificando o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Nós somos gratas a Ele, porque estamos mais uma vez na casa dEle, podendo abrir a nossa boca e com as nossas vozes nós podemos declarar que Ele é digno de toda honra e de toda glória. E esse é um motivo de grande alegria. Tu
começarmos a compartilhar, eu gostaria de ler só um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo também de número 4. Irmãos, acharam? Diz assim a palavra de Deus: e era necessário passar por Samaria. E era necessário passar por Samaria. Irmãos, a gente conhece um pouco da história, e a cidade de Samaria era uma cidade que não era muito quista pelos judeus, e era uma cidade meio que esquecida, né? Os judeus, quando iam para Jerusalém, eles cortavam caminho para não passar por Samaria. Mas Jesus, aqui, esse texto fala que Jesus, ele sai de uma situação e vai para a região, né, ali da Judéia. Mas Jesus vê uma necessidade que ninguém mais viu. Ele diz que era necessário passar por Samaria. Nenhum judeu passava por aquele lugar. Eles cortavam caminho pelo Jordão para não passar por Samaria. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Mas Jesus viu uma necessidade ali naquele povo. Irmãos, vamos dizer assim que a nossa Samaria é o sertão nordestino. E há uma necessidade de passarmos pela nossa Samaria. Jesus viu essa necessidade e nós precisamos, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor tem despertado o seu povo, mas nós precisamos avançar muito mais, porque é uma necessidade urgente da palavra de Deus ser anunciada para o povo sertanejo. A minha origem é de sertanejo, e para nós aqui no sul, ou no sudeste, sudoeste, né, sudeste, a gente vive uma realidade totalmente diferente daquelas pessoas que vivem ali. Existe, na verdade, meio que dois nordestes, né? Existe o nordeste que a mídia às vezes nos mostra, aquele nordeste do litoral, que é muito bonito, por sinal. As nossas praias são belas, né? As nossas paisagens, realmente, o litoral nordestino olha, você não precisa viajar para os Estados Unidos, para Cancún. Nós temos várias praias muito belas no nosso litoral nordestino. Mas existe um outro nordeste que é pouco conhecido, e um nordeste que realmente precisa ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. E a maioria desse povo que precisa ser alcançado está no sertão, né? Grande parte do território nordestino, ele compõe um sertão. Eu gostaria que a irmã soltasse o slide sobre o sertão nordestino, só aquele mapa que mostra a parte que está o sertão. Por favor, irmã, para a gente ter uma ideia mais ou menos da abrangência, né, do território que compõe o sertão nordestino. Se eu não me engano, é o terceiro slide. Irmã, encontrou? Esse daí. Sertão, irmão, fica essa parte central do mapa em amarelo. É todo esse território aí que compõe o nosso sertão nordestino, né? Das 485 cidades brasileiras, com menos de 3% de evangélicos, 343 cidades estão nessa parte aí, central do mapa, que vocês podem observar. O Nordeste tem cerca de 52 milhões de pessoas. Cerca de 46 milhões vivem nessa área, vivem no sertão nordestino. 16 milhões dessas pessoas, elas vivem na área rural. Essa
parte, a área rural é onde é menos evangelizada. A parte do litoral, onde ficam as capitais, os shoppings, há um desenvolvimento muito grande, inclusive do evangelho. Há muitas igrejas fortes economicamente, igrejas bem estruturadas, né? Ministérios fortes e outros em expansão. Mas a parte do sertão, as cidades sertanejas, eu tenho mais propriedade para falar, principalmente do sertão paraibano, que é onde o projeto que eu faço parte atua, é chamado Amigos do Sertão, que a nossa igreja, inclusive, apoia o missionário, sustentando ele também. Ele é um missionário batista, mas o projeto é interdenominacional. Então, todas as igrejas participam. É tal qual o radical, né? A gente tira um tempo e dedica aquele tempo exclusivamente ao trabalho missionário. No mês de janeiro e no mês de julho, mês de férias. A gente doa as nossas férias para o Senhor, né? Então, em vez de a gente ir curtir uma praia ou outro passeio, a gente dá as nossas férias para o Senhor, para servir ao Senhor no campo. Esse projeto, ele começou com 20 e poucos dias, né, que a gente ficava intensamente, mas era assim algo muito exaustivo. Então, diminuiu um pouco a quantidade de dias e a gente fica, hoje são 10 dias que nós ficamos, vamos para uma determinada cidade, ficamos lá esses 10 dias dedicados única e exclusivamente à pregação do Evangelho. É semelhante às nossas trans, né? Que as igrejas vão e ficam ali por um período de dias, fortalecendo a igreja local. Geralmente é uma igreja local que nos convida, e a gente vai para lá para fortalecer aquela igreja. O primeiro projeto que eu participei foi através de um testemunho dos irmãos da minha igreja, que foi, e eles voltaram. Eles foram na Serra do Araripe, lá em Piauí, e eles voltaram contando daquilo que eles tinham visto e ouvido naquele lugar, e o que Deus tinha feito. E aquele testemunho impactou a minha vida. E eu, como uma nordestina, né, meu povo, minha responsabilidade, né, e eu, a partir daquele testemunho dos irmãos, eu comecei a participar deste projeto. E quem põe a mão no arado, não tem como mais voltar, não tem como mais olhar para trás. Há um texto da palavra de Deus que diz assim: vai e volta, porque sabes o que eu fiz contigo. Então, não dá para você lançar a mão do arado e voltar para trás. E Deus, ele impactou a minha vida. O meu primeiro projeto foi na cidade de Desterro. Tem algum paraibano aqui? Irmão da Paraíba? Não sei se você conhece. Eu fui lá para o sertão nordestino, numa cidadezinha chamada Desterro, né? É uma cidade de cerca de 10 mil habitantes. Foi o meu primeiro projeto missionário. E Deus, ele marcou a minha vida naquele projeto. Ele impactou a minha vida de tal forma que nunca mais eu deixei de fazer missões, porque eu tenho esse chamado na minha vida. E interessante que Deus me tirou lá da Bahia, me trouxe aqui para São Paulo para cumprir esse chamado. Deus faz coisas assim, às vezes loucas aos nossos olhos, né? E Deus fez isso comigo, né? Eu me formei em teologia e Deus me preparou, e foi daqui que eu voltei lá para o sertão para fazer missões. E a minha primeira experiência com missões no campo, assim, eu já tinha ido em outros projetos, cara, com minha igreja local, mas assim, no campo missionário exclusivamente, fora da minha comodidade, né, da minha Jerusalém, foi lá na cidade de Desterro. E Deus, assim, ele marcou, ele impactou a minha vida. E o segundo projeto que eu participei foi na cidade de Esperança também. Essa já foi mais para o Agreste, né, não foi no Alto Sertão, na cidade de Esperança. Mas, irmãos, você vai em um lugar no Nordeste, a necessidade é a mesma. O povo, ele ainda, em pleno século XXI, ainda tem muito aquele apego às tradições, principalmente nas capitais, já não tanto, né? Nos grandes centros, já não tanto mais. Mas nas pequenas cidades, nos povoados, nos vilarejos, ainda há muito apego às tradições da igreja romana. Então, o povo ainda está muito cativo. E você, para levar Jesus a essas pessoas, você tem que desconstruir, principalmente na mente dos mais velhos, dos mais idosos. Então, você tem que desconstruir toda uma tradição para que o Evangelho de Cristo
vem aos corações das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E graças ao Senhor que a graça salvadora de Jesus Cristo, ela tem superabundado no sertão nordestino. Uma outra cidade que nós participamos foi a cidade de Conceição. Essa foi também no Alto Sertão, já chamado no Vale do Piancó, lá na Paraíba, já fica pertinho de Juazeiro do Norte, né? Os irmãos conhecem aí, não é o da Bahia, é o do Ceará, né? Tem Juazeiro da Bahia e tem o Juazeiro do Norte, que é o Ceará, né? Existe um turismo exclusivamente, né, voltado para a romaria lá em Juazeiro do Norte, né? Tem um aeroporto lá e tudo. É uma cidade muito carregada, eu estive lá. É uma cidade muito assim opressa. Tem uma estátua do Padre Cícero gigantesca, quase do tamanho do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Irmãos, e o nordestino ele é ainda um povo muito preso pela idolatria, pelas tradições religiosas. E para o sertanejo isso ainda é muito profundo, muito arraigado no coração dele. E a gente vai, principalmente na zona rural, isso ainda é muito forte, mais na zona rural. Você vai nas casas, você tem que ir com a base do relacionamento com as pessoas, na conversa. O povo nordestino, como a irmã falou aqui, né, ele é muito acolhedor, né? Você chega na casa dele, ele nunca vai te tratar mal. Ele nunca vai bater a porta na sua cara. Ele nunca vai dizer um não para não ouvir a palavra de Deus. Mas você fala de Jesus para ele às vezes, ele concorda com você. Aí você sai dali, parece que você não falou nada para ele. Então você tem que desconstruir toda uma tradição para que o Evangelho de Cristo entre no coração. E a gente faz isso através de um trabalho de relacionamento com as pessoas. A gente já chega empurrando a palavra de Deus goela abaixo dela, né? Você conhece o plano da salvação? Você já ouviu falar? Não, a gente começa a falar de coisas do cotidiano e aí ele vai, você senta para ele, às vezes você ouve mais do que... É um povo muito carente, principalmente os idosos que vivem no campo, de ter alguém que escute eles. Se você tem uma estratégia de Deus para ganhar esse povo, vai escutar as histórias deles, principalmente dos idosos, que é a população, maioria da zona rural. Houve muito uma migração, né, por conta das secas, né, da falta de infraestrutura que vocês conhecem aí da mídia. Então, os jovens, muitas vezes, eles saem da zona rural e vão para as grandes cidades em busca de uma vida, de uma perspectiva de vida melhor para eles. E, graças a Deus, o Evangelho tem chegado a esses povoados. Nós, desse projeto que eu participo, a gente trabalha muito com a evangelização de porta em porta, né, o relacionamento, o contato com as pessoas. E também a gente leva o social. A gente tem um dia da mulher sertaneja, onde a gente reúne, né, a cidade, as pessoas do campo. E a gente fala, né, trata ali delas. Muitas delas não têm acesso ao posto de saúde, não têm acesso ao médico. Então, vai toda uma equipe de enfermeiros, psicólogos, dentistas, né, profissionais da área, né, advogados, aqueles que dão o seu tempo e a sua profissão, né, para estarem com essas pessoas, orientando e transmitindo o amor de Deus através da ação social. Dessa forma, nós também ganhamos eles e abençoamos também um sertanejo dessa forma, porque eles não têm acesso, principalmente as pessoas que vivem na zona rural. Os das cidades ainda têm os postos de saúde, né? Não estou falando aqui, irmãos, dos grandes centros, tá? Estou falando do interior, né? As capitais têm toda uma infraestrutura que a gente conhece de capital, lá também tem isso, né? E assim, das cidades do interior, que a infraestrutura, o poder econômico não é tão farto quanto lá tem fartura, farta água, falta muita coisa, né? E não tem a governabilidade, infelizmente. Se aqui na capital a gente sofre tudo isso com desgoverno, imagine num sertão nordestino, né? Onde os governos não chegam, onde a política chega apenas para agarinhar votos e esquece do povo lá abandonado no sertão. Mas Deus tem alcançado esse povo, Deus tem alcançado. Há vários projetos missionários, né? Esse que eu participo é só um deles. Tem a Juvep, que é muito forte lá no sertão. Tem o Instituto Livres, né? Não sei se os irmãos conhecem,
eles trabalham também com a cavação de poços artesianos e têm levado água aos sertanejos. Irmãos, o solo do sertão, onde você cavar, dá água. Mas, infelizmente, não tem governo para ir lá e investir. Aí o homem do campo tem que largar o seu trabalho lá e ir para a cidade. Muitos deles não têm estudo, não tem nada, e vai virar mendigo. Vai virar mais um abandonado à margem da sociedade, infelizmente. Mas a graça de Jesus tem chegado ao sertão. A água viva tem chegado a este povo que é sedento da palavra de Deus. A um povo que necessita de ouvir realmente da palavra de Deus, e esse povo é o povo sertanejo. Eu trouxe algumas fotos, eu gostaria que a irmã exibisse aí para a gente. Para os irmãos verem um pouco, né, do trabalho. Aí é o líder do projeto, pastor Marcos Matos. Se os irmãos quiserem mais informações, depois pode me procurar que eu falo. Aí é uma estrada a perder de vista, né? No caminho lá. Essa foi a cidade de Conceição, onde nós participamos. A gente apoiou a Igreja Batista, e está o pastor Matos e o pastor Fred. Né? A gente foi lá apoiar essa igreja e fizemos esse trabalho aí. Essa aqui foi na cidade de Alagoas, né? No estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca. Né? Foi um dos últimos que eu participei. Também a gente deixou um trabalho lá bem estruturado. Aqui também foi em Conceição ainda, que é o pessoal da equipe, né? Aqui foi numa outra cidade, a cidade de Areia, né? Aqui foi em Buíque, no sertão lá do Ceará, né? A cidade de Buíque. Esse aqui foi o último que eu participei agora, nesse ano, né? Na cidade de Cajazeiras, lá na Paraíba. Né? Cidade assim com alto índice de jovens que se suicidavam. Jovens que não tinham perspectiva de vida, sem esperança, sem Deus, né? E eles tiravam suas próprias vidas, né? E assim, Deus, esse aí foi o primeiro, né? Eu sou essa pessoa cá da ponta. A gente está aqui, na zona rural, a gente está indo para uns sítios, né? A gente caminhava bastante para achar as casas, né? Era meio que uma casa aqui, uma casa lá no José Bonifácio, então a gente andava bastante. Né? Se você quer fazer exercício, você jovem aí que é da área fitness, gosta de, sabe, o ar livre, academia, malhar, é um bom exercício para você. Dá um mês das suas férias, tem o Radical, né, que a junta tem lá no sertão nordestino, né? E tem outros projetos que você pode dar seu tempo lá para servir ao Senhor e fortalecer as pernas, né? Uma coisa eu te garanto, você volta de lá, ó, bem em forma. Essa senhora, ela é um exemplo de vida para nós. Ela está com 86 anos e já participa, irmãos, há 5 anos desse projeto. E todos esses 5 anos ela faz parte desse projeto. Desde que iniciou, ela está no projeto e todo ano. E detalhe, o marido dela não é evangélico e ela tem um filho deficiente, depende dela. Mas ela todo ano está lá, fazendo questão, Dona Deusi, o nome dela, de falar de Jesus Cristo para aquele povo. E acho que não ouvir ela, não deixar ela ir para... Às vezes o líder do projeto não quer que ela ande, que a gente anda bastante, e quer que ela fique na base. Ela fica brava quando as pessoas não deixam ela fazer missões no campo. Eu vi essa irmã dando testemunho aqui, indo lá no sertão, né, da Bahia, e ela tem a mesma idade dela, assim, mais ou menos, e a alegria dessa mulher em servir ao Senhor. E quantos jovens, né? Querido, dedique só um tempinho da tua vida, reserve só um tempinho da tua vida para se dedicar ao Senhor. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena você investir tempo em missões. Missões não é perca de tempo, pelo contrário, é ganho. Você não precisa deixar a tua profissão, teu talento, teus dons. Deus te deu tudo isso para que você use ele no reino dele, né? Não apenas para você ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, mas Deus quer que você use seus dons, seus talentos, jovens, você que tem todo o vigor físico, né? Lembra de teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que chegue os anos e venha olhar para trás, o que legado que você deixou, né? Eis aí a grande oportunidade para você deixar um legado para essa sociedade, fazendo missões. E o sertão é um campo, isso aqui é um trabalho na Feira Livre, na cidade de Esperança. A gente também aproveita, né, o sertanejo, ele não vem à cidade, então ele não tem acesso a igrejas, né?
Não é que nem nós aqui que tem igreja, em cada dá um espirro, você cai dentro de uma igreja. Lá eles não têm. As pessoas que moram no campo, mal tem uma capela e que o padre vai lá uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, uma vez. Então, foi um momento que a gente aproveitou, dia que também é na cidade de Esperança. Sempre vai um pessoal muito grande, né? Cerca de 120, 150. O maior que eu já participei tinha 200 participantes, né? No projeto. E eles dão o seu tempo. Aqui também a gente está caminhando cerca de 16 quilômetros da cidade de Conceição até esse sítio. A gente foi a pé, tá? A gente não foi de carro, não. A gente, detalhe, 16 para ir e 16 para voltar. Então, soma aí quanto dá. Aqui também outra caminhada. Aqui, ó, gente, essa foto foi tirada numa praça. A gente faz o trabalho evangelístico geralmente em praças, porque eles não vão em igrejas evangélicas. Lá ainda existe essa separação, lei de crente e lei católica. Então, aqueles que ainda têm a tradição, eles não vão em igreja evangélica. Então, a gente faz o trabalho geralmente em praças. Aqui na cidade de Conceição, tinha cerca de 500 crianças nessa praça. 500 crianças. E a gente falando da mensagem da salvação, né, através do livrinho Sem Palavras, né, as irmãs vestidas, caracterizadas lá, com as cores do livro e tal. E a gente vai falando do plano da salvação numa linguagem que a criança entenda. O nordestino faz filho com gosto, irmãos. É uma coisa impressionante, né? Controle de natalidade não existe lá. Eu sou de uma família nordestina, eu sei. Meu pai teve 16, tá? Aí você faz a conta aí. Então, existe muita essa discrepância, né? Então, é um campo muito difícil de acessar, porque, irmãos, você vai para um lugar desse, você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, né? E o retorno financeiro que, às vezes, as igrejas grandes cobram dos missionários que vão a esses campos, é difícil, irmãos, porque você mais gasta do que recebe. Então, você tem que ir lá com a disposição mesmo de se doar, né? E para desconstruir tudo aquilo que o inimigo construiu na mente dessas pessoas e construir o que Cristo tem para a vida delas, é um trabalho árduo. E por isso que o trabalho no meio do sertanejo é difícil, e além do acesso ser difícil, né? Às vezes as cidades, principalmente a zona rural, são quilômetros de distância, né? Então, para esse povo vir, ou para pessoas irem lá, tem que ter muito amor mesmo. Se as igrejas do Nordeste realmente se unissem e buscassem, não precisaria das igrejas de São Paulo, do Rio, de outro lugar. Os próprios nordestinos alcançariam o sertão para Jesus. Mas, às vezes, falta interesse da igreja de enviar missionários. Uma das primeiras igrejas, o missionário que estava nessa igreja vivia, irmãos, com 300 reais. Imaginem um obreiro ficar num campo para sustentar a sua família com 300 reais. Essa é a realidade de muitas igrejas do sertão. Elas dependem, as dos grandes centros não, são igrejas independentes financeiramente. Mas as igrejas dos interiores, às vezes, precisam das igrejas maiores para que estar sustentando o trabalho. Então, um trabalho muito árduo e muito difícil. Mas, apesar disso, Deus tem levantado o seu povo, tem despertado a sua igreja. E a graça do Senhor Jesus Cristo tem alcançado o povo sertanejo. No último que nós participamos na cidade de Alagoas, nós deixamos um trabalho lá com as crianças, e o pastor está desenvolvendo um trabalho realmente lindo lá numa comunidade. O governo ele construiu um povoado de casas populares, deu ao povo e abandonou o povo lá. O povo não tem escola, não tem saneamento básico, não tem nada. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela entrou naquele lugar e está fazendo a diferença, né? A prostituição infantil, as drogas, todos esses problemas que nós temos aqui, irmãos, tem lá no sertão. Então, o índice de violência sexual, principalmente com as crianças, irmãos, é muito grande. E a igreja do Senhor precisa estar orando. Quando eu vi esses meninos e essas meninas aqui se rendendo aos pés de Jesus Cristo, invistam nas crianças, né? Esse é o tempo da igreja investir nos pequenos, né? Porque se nós livrarmos uma parcela dessa população das garras do inimigo, irmãos, nós teremos uma sociedade diferente. O sertão, ele
tem sido alcançado pelo poder de Deus. Deus tem entrado e tem transformado vidas. Situações têm sido mudadas, porque a palavra de Deus é poder, e ela alcança, e ela destrói todo o sofisma, todo engano do diabo. E eu tenho participado e tenho visto isso, né? Tenho presenciado isso. E você, Igreja do Senhor, pode contribuir. Se você tem contribuído, contribua mais ainda. Seja um multiplicador da obra do Senhor. Não apenas mantendo um missionário lá, mas também doando. Talvez você diga, irmã, mas eu não posso ir lá. Mas você pode orar, você pode ofertar, você pode contribuir. Mas se você puder ir, tenha essa curiosidade, pelo menos curiosidade. Vá pelo menos por curiosidade, porque eu sei que quando você for lá, Jesus vai te pescar lá, de fazer igual Pedro, né? Tirar você de onde você está, do lugar do teu conforto, e te mostrar a realidade que você precisa ver e encarar. Amém, irmãos? Deus possa estar assim abençoando essa igreja, e que cada dia vocês possam multiplicar o amor de Cristo, aqui onde vocês estão, né? Somos igreja de periferia, lá no nosso bairro também, e que nós possamos multiplicar, mas não fiquemos apenas em Jerusalém, possamos ir a Samaria, a Judéia e aos confins da terra. E nós temos o nosso, você não precisa ir para a África não, quer conhecer a África? Vai lá para o sertão, lá tem todos, tem Angola, tem Moçambique, tem Guiné-Bissau lá, vai lá conhecer um pouco da realidade sertaneja. Eu sei que Deus vai impactar a sua vida, né? Procure uma missão que trabalhe, que seja séria, que transmita, e nós temos a nossa, né? A junta tem um radical sertanejo. Se você quiser conhecer o trabalho missionário no sertão. Amém? Que Deus possa estar assim abençoando a vida de cada um de vocês. Espero que tenha falado, né, um pouco, transmitido um pouco daquilo que eu tenho vivido e tenho visto, né? E o poder que Deus tem realizado. Basta nós nos colocarmos como instrumentos nas mãos dele. E ele faz. Quem faz é ele, irmãos. É ele que faz. É ele que convence. É ele que trabalha no coração humano. Amém? Palavra com a irmã, por favor. Graça e paz, igreja. Boa noite. Pelo sotaque, vocês já podem perceber que eu não sou daqui, realmente eu sou nordestina, paraibana e campinense. Eu moro na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e atualmente eu estou aqui há 2 anos. Eu vim para estudar, sou seminarista do Betel brasileiro, e lá eu conheci o Douglas e a sua esposa, e eu já agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Realmente eu estou me sentindo em casa, porque é tão gostoso poder ouvir falar, né, do seu povo. Mas agora vocês também são o meu povo, porque eu estou na terra de vocês. Então, automaticamente, eu agora também sou o povo de vocês, como Ruth disse, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aqui nós estamos. Eu já agradeço aos pastores da igreja pelo convite, e eu espero atendê-los às expectativas de vocês nessa noite, mas que as suas expectativas não estejam em mim, mas que estejam no Senhor, porque é Ele quem faz, é Ele quem conduz, e nós somos apenas instrumentos em suas mãos, para falar aquilo que Ele deseja que falemos. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começarmos? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que foi falado aqui. Verdadeiramente vimos a tua mão, Senhor, dirigindo, conduzindo as nossas vidas. Obrigada por esse momento, Senhor. Eu te peço humildemente que use a minha vida, Senhor, que não seja eu falando, mas façamos como Paulo diz, que no abrir da minha boca, Senhor, eu possa me encher. E eu fale tão somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Muito obrigada pela oportunidade de te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vou me apresentar. Meu nome é Sayonara. Eu não sou descendente japonesa. Eu sou nordestina, paraibana e campinense.
Mas às vezes as pessoas me perguntam, né? E essa origem, esse nome tão diferente, Sayonara? Eu também pergunto à minha família, eu também pergunto aos meus pais, mas ninguém sabe responder. Uma tia minha viu, achou bonito e falou, tá, vamos colocar. Então eu também gostei desse nome. Hoje eu me apresento assim. Alguns falam japonesa do cangaço, missionária do sertão. Mas aí vocês fiquem à vontade para me chamar daquilo que vocês sentirem à vontade de chamar. Geralmente as pessoas me chamam de Nara, de Sai, de Maninha. Tem todo o nome para não dizer Sayonara, porque acham que é complicado. A minha história com o Senhor começou aos 20 anos. Eu fui trabalhar em uma empresa que era toda cristã. Quando eu cheguei lá, fiquei logo doente, né? Eu falo, primeira semana de trabalho, você já ficar doente? Ai, meu Deus, e agora? Fui para casa, sendo que eu já começava a conhecer o Deus dos crentes, né? Que é assim que a gente falava quando a gente era católico, o Deus dos crentes. E aí eu fiquei doente, enferma, e eu comecei a orar a esse Deus dos crentes. Eu falava, Senhor, o povo diz que você tem poder, né? Então me cura. Foi dito e feito, como diz no Nordeste. Dito e feito, eu fiquei curada. E agora eu tinha uma promessa para pagar com Deus. Agora eu tinha que reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. O que foi que eu fiz? Mas eu falei, ele cumpriu e agora eu tenho que cumprir a minha parte. Então ali, quando eu cheguei no trabalho, meu diretor me chamou na sala dele, em 2007, e falou assim, olha, Sayonara, Deus tinha um plano com você. Eu falei, tá, eu estou na sala do meu chefe, eu tenho duas escolhas, né? Aí ele falou, olha, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei, bom, minha carteira de trabalho está aqui na bolsa. Eu falei, eu quero. Falei, Senhor, e agora? Eu falei, para não perder o emprego, eu quero. Sendo que eu não sabia que Deus já tinha um plano maior para a minha vida. Eu não sabia, né? E eu falei, então, eu quero. Tá bom, eu aceito. Saí de lá com a minha carteira, né? Estava ainda empregada. Mas eu não sabia que, para surpresa minha, o Senhor tinha me alcançado. O Senhor tinha um plano comigo naquele dia, de dizer assim, filha, venha, você viu onde eu te coloquei? Eu quero que você permaneça aí, porque eu quero que você me conheça. Então, conheci ao Senhor, foi uma longa jornada. Congrego na Igreja de Deus no Brasil há 14 anos, desde que eu conheci ao Senhor. E há 5 anos eu trabalho integralmente para o ministério como missionária. Eu tive uma experiência com o Radical Sertão, mas o da Juvep. Eu fui para um projeto desse de 21 dias. E se o Senhor chamar você para um projeto de 21 dias, vá. E se lá ele confirmar o seu coração que você deve deixar tudo para segui-lo, faça. Porque o Senhor é quem se encarrega de fazer a obra dele na sua vida. E usar você como um instrumento em suas mãos. Então, eu estou há 5 anos como missionária. Eu tive uma experiência de plantação de igreja junto com o Radical Sertão, mas pela Juvep. Nós plantamos uma igreja no sertão de Exu, em Pernambuco, não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, é a cidade de Luiz Gonzaga, talvez os mais antigos possam conhecer. E lá nós congregamos na igreja presbiteriana, plantamos uma igreja e a igreja está lá para a glória do Senhor. Depois nós vamos apresentar para vocês uma pessoa muito importante que fez parte dessa igreja. E então, em 2017, eu fui para a Argentina, voltei do sertão, deixamos uma igreja plantada. Eu fui para a Argentina, passei 6 meses lá, trabalhando com os nossos hermanos argentinos, que são, por sinal, são muito bons. E depois eu voltei e hoje eu sou missionário de base. O que faz um missionário de base? Ele cuida daqueles que vão. Uma coisa que nós temos visto muito agora é que tem um crescimento de uma área que se chama cuidado integral do missionário. Ou seja, nós cuidamos de todas as áreas da vida de um missionário. Por quê? Porque a demanda tem crescido. Graças a Deus nós temos muitos missionários e tem que cuidar deles no campo. Então nós cuidamos desde a parte do pré-envio até a parte do envio e do cuidado do missionário aí. E hoje eu trabalho numa base missionária que se chama Centro de Treinamento Missionário. Eu moro aí também, eu congrego na igreja aí também e eu trabalho lá também. Então, ou seja, eu respiro 25 horas missões. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Também eu sou seminarista do 2º ano do Betel Brasileiro. A ideia da especialização, a ideia de conhecer mais ao Senhor, é que nós entendemos que a teologia, ela caminha junto com a missão de Deus.
que inclusive a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a missão de Deus. Então, eu gostaria de começar a falar com vocês nessa noite sobre missões. Eu sei que vocês já ouviram muitas coisas nessa noite, nós já falamos sobre a missão no Nordeste, que é importante, mas eu queria começar, já pode soltar, por favor, os slides? Eu tenho um controle aqui, eu não sei se ajuda, tem um controle aqui? Olha, que bom, obrigada, assim a gente se sente mais livre. Bom, hoje nós vamos falar sobre o povo sertanejo. Meu povo, seu povo também, porque quando nós adotamos um povo em oração, esse povo passa a ser o nosso povo também. É para o lado, né, irmão? Assim? Ok. Então, nós vamos falar hoje sobre o povo sertanejo, a missão com o povo sertanejo. Mas antes de falar sobre o povo sertanejo, que nós já ouvimos algumas coisas, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre missão de Deus e missão da igreja. Deus tem uma missão. Nossa, quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre o tema Missio Dei? Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus. Até o século XVII, a missão de Deus, a Missio Dei era usada como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, quando os jesuítas vieram, eles usavam a Missio Dei como uma propagação da fé, trabalhava como evangelismo. Então, o Bosch, em 1936, numa conferência de Lausanne, ele vem dizer que a missão não é do povo, a missão é de Deus. E qual é a missão de Deus? Vocês sabem? A irmã missionária ali levantou a mão, mas a missão de Deus é redimir a sua criação de tudo o que o mal lhe causou lá em Gênesis 3. Nós sabemos que com a queda do homem veio a maldição para a terra, a separação, e agora o homem estava distante de Deus. Então a gente já começa a perceber que toda a Bíblia vai ser encaminhada, e a história do povo para a redenção, que vai chegar em quem? Em Jesus Cristo. Então nós conseguimos começar a ver que Deus vai levantando homens e mulheres ao longo da sua história, para que todas as nações venham a conhecê-lo. Eu gosto muito de uma frase que o pai P. usa, ele vai dizer que o centro da igreja não é missões. O centro da igreja é a adoração a Deus. Por quê? Missões só existem porque as pessoas não adoram a Deus. Então, nós podemos ver que ao longo da história, Deus está trabalhando com a sua missão para redimir toda a sua criação. Não só a humanidade, mas a terra. Porque em Gênesis vai dizer, naquela sequência, naquela condenação que Deus dá ao homem, à mulher e à serpente, em Gênesis 3,15, Deus ali já anuncia que vai enviar o seu filho. Porque viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Ali Deus já está apresentando o seu plano redentor para todas as nações. E aí nós podemos então perceber Deus trabalhando na história. Então a gente vai começar a ver que no Antigo Testamento, Deus faz aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com quem? Então, se nós como igreja entendermos a nossa participação na missão de Deus, toda a igreja ela vai ser missionária. Toda a igreja tem por obrigação ser missionária. Por quê? Porque é uma ordenância bíblica. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas não só isso, eu vou abençoar você e você vai abençoar todas as nações. Deus chama Israel para ser luz para as nações. Israel tinha um modelo, ele tinha que ir para as nações, mas também tinha que atrair. Então a gente vê Deus trabalhou no dilúvio, destruiu aquele povo que tinha um coração corrupto, mas não deixou totalmente a terra sem nada. Deixou 8 pessoas. De 8 pessoas, eu estou apresentando para vocês as bases bíblicas de missões. A gente já está vendo Deus trabalhando na história. Então, Deus levanta
Noé com o dilúvio, destrói o coração corrupto. Depois a humanidade tenta outra vez. Deus levanta quem? Abraão. Apresenta o evangelho para Abraão. Paulo vai dizer que Deus apresentou o evangelho para Abraão. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Ali, Deus já tinha dito para Abraão, eu não vou mais destruir a humanidade, eu vou dar uma chance para essa humanidade. Em ti serão benditos todos os povos da terra. E agora a gente vê que depois de tudo isso, nós temos a Torre de Babel. O que aconteceu com a Torre de Babel? Quem fala inglês aqui fluente? Quem fala inglês? Quem fala espanhol? Quem fala japonês? Da Torre de Babel surgiram as culturas e as línguas, a separação dos povos. Então vocês estão vendo Deus trabalhando na história para chegar em quem? Em Jesus. Então, nós estamos vendo Deus trabalhando no Antigo Testamento, levantando homens, seguindo com o seu plano, até chegar em Jesus, no seu plano redentor. Então, agora, Jesus, ele veio, cumpriu o seu papel. O Filho do Homem veio para salvar e resgatar aquele que se havia perdido. Essa era a missão de Jesus. Deus tem uma missão: redimir toda a sua criação daquilo que o mal te causou. Quando Deus levanta Moisés e disse, vai até Faraó, e diz o quê? Eu sou. O eu sou está trabalhando na história para redimir a sua criação de tudo o que o mal lhe causou. Aonde? Gênesis 3:15. Naquela sentença dolorosa, naquela quebra. Então chega em Jesus, e Jesus agora passa o tempo, escolhe 12 pessoas, viu Deus levantando homens e mulheres para a sua obra, para que o evangelho chegasse até nós hoje. Isso é missões. Deus está levantando o seu povo para evangelizar outros povos. E agora chega em Jesus. Jesus agora fez o seu papel, cumpriu a sua missão. E agora nós vamos ver que Jesus, ele vai dar responsabilidade para quem agora? Vamos abrir em Mateus. Eu prometo ser bem rápida e bem breve, para não tardar tanto, porque eu sei que vocês estão cansados. Mas eu peço um pouquinho de paciência para que nós possamos aproveitar nessa noite e aprender um pouco mais sobre missões. Nós estamos vendo as bases bíblicas de missões. Quando nós entendemos isso, nós nos tornamos uma igreja missionária. Amém? Então, nós vamos ver aqui a grande comissão. Jesus agora já foi ressuscitado. Está falando para os discípulos. Jesus é muito esperto. Jesus não trabalhou sozinho. Levantou homens para segui-lo. Discipulou esses homens. Mostrou para nós como devemos fazer. Vamos ler? Na minha Bíblia tem o tema Grande Comissão. Eu acho que vocês também conhecem como Grande Comissão, né? Que bom. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, isso é para a igreja. Agora é a missão da igreja. Quando nós entendermos a missão da igreja, não vamos encher mais os bancos da igreja. A igreja vai sair, a igreja vai buscar, a igreja vai atrair, a igreja vai discipular, a igreja vai preparar, a igreja vai estar em movimento. Disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É só aqui em São Paulo? É só lá na Paraíba? É só lá na África? Todas as nações, porque todos os homens da terra necessitam conhecer ao Senhor Jesus, porque sem Ele, eles não herdarão o reino dos céus. E a comissão é para quem? A ordenança bíblica é para quem? Para mim e para você que estamos aqui nessa noite. Que fomos chamados pelo Senhor
para cumprir a sua missão. E disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo o que lhe foi ordenado. E eu estarei convosco todos os dias. Gente, é lindo você ouvir essa última frase de Jesus. Não importa se você está lá no Nordeste, sol, chuva, seca. Não importa se você está lá no Japão, na perseguição ou na Coreia do Norte. Eu estarei com você. Você não estará só. Essa presença do Senhor vai nos acompanhar por onde formos. Não importa o lugar em que estivermos, a presença dele vai estar conosco. Não estamos sozinhos. Então, se Deus chamar você nessa noite para participar da sua missão integral, saiba que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, porque ele disse que estaria conosco. Mas eu quero destacar aqui algumas palavras que Jesus fala, que faz parte da grande comissão. Que missões não é só orar, missões não é só contribuir, missões não é só ir. Missões é ensinar. Missões é fazer discípulos. Ah, eu orei por missões. Tá bom, Senhor, já participei da tua missão. Não. Se você não ensinar, se você não fizer discípulos, então nós não somos participantes da sua obra. Não somos participantes da sua missão. É isso que o Senhor ele vai dizer para os discípulos. Olha, vão vocês agora, porque eu já fiz a minha parte. Parafraseando, que Jesus não fala isso aqui no texto. Mas eu imagino que era mais ou menos assim. Olha, eu já fiz a minha parte. Eu já apresentei o plano redentor para vocês. Eu já morri, ressuscitei, agora é com vocês. Por isso que eu chamei vocês, por isso que eu escolhi vocês, por isso que eu chamei vocês para andarem comigo. Porque eu ensinei para vocês, agora façam. Eu não ensinei vocês? Ensinou. Eu não formei discípulos? Formei. Agora vocês precisam fazer discípulos e vocês precisam ensinar. E eu acho lindo essas bases bíblicas de missões que nos dá. Porque nós pensamos que, eu vim aqui no gasofilaço, coloquei minha oferta, estou livre. Não. Ensinar e fazer discípulos também faz parte da obra missionária. Também faz parte de missões. São as bases que a Bíblia nos fornece para que possamos dizer, somos uma igreja missionária. Não porque nós enviamos missionários, mas porque nós ensinamos, capacitamos, ofertamos, oramos, enviamos. Tudo na nossa igreja gira em torno da missão de Deus. Não é nossa, é de Deus. E aí então nós vemos essas palavrinhas mágicas. Vocês vão, mas vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vocês vão cuidar, vocês vão pastorear, vocês vão contribuir. Agora a bola está com a igreja, certo? E aí em Atos, a gente vai ver a grande comissão agora de Atos. Vamos passar para Atos 1:8. Também que é muito famoso e muito usado por nós, porque nós usamos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que o Senhor aqui, ele nos ensinou o que fazer e como fazer. A comissão agora é nossa e nós temos que fazer. E na comissão de Atos, Jesus já estava indo o assunto aos céus e mais uma vez ele direciona os seus discípulos. E ele diz para nós agora onde fazer e como fazer. Ele já disse o que nós tínhamos que fazer, era ensinar e discipular. Agora ele vai dizer onde vocês vão fazer isso. Ok, discípulos? Ele vai dizer em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ele disse, olha, vocês vão ter que fazer isso a partir de agora. Em Atos ele vai dizer onde vocês vão fazer. E não é aqui, ali, são em todos os lugares ao mesmo tempo.
Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ah, mas se eu faço Jerusalém, tudo bem, estou paz, estou tranquila. Ah, se eu já fiz Judeia, tudo bem. Não, ele quer que alcancemos todos simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, Jesus, ele nos ensina o que fazer e aonde fazer. E como fazer. Essas são as bases bíblicas de missões. Temos muito mais, senão nós passaríamos a noite aqui inteira falando sobre as bases bíblicas, mas eu queria trazer essa em especial para você. Fazemos missões porque nós somos obedientes à sua palavra. Toda a igreja deve se envolver com missões. Missões não é um departamento, não é uma secretaria. Missões é toda a igreja trabalhando simultaneamente em todos os lugares ao mesmo tempo. E fazendo todas as coisas em prol daquele que ainda não foi redimido pelo Senhor e que precisa conhecê-lo. Amém? Então, nós vimos um pouquinho da introdução sobre as bases bíblicas. E que nós não nos esqueçamos é que ele garantiu que a sua presença estaria conosco. Pronto. Como diz no Nordeste, pronto. Precisamos de mais nada. A sua presença. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não saia daqui. Que eu não leve esse povo. Mas se a tua presença for comigo, então eu vou. Porque eu sei quem vai na frente. Eu sei quem vai me guiar. Eu sei quem vai me conduzir. Então, se o Senhor nessa noite está falando para você que você tem que fazer, faça. Porque Ele vai na sua frente. Ele vai conduzir você e nada vai faltar. Eu tenho um pouquinho ainda de tempo, eu vou concluir. Gente, então, se Deus quer que nós façamos a sua obra simultaneamente em todos os lugares e ao mesmo tempo, e existem pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, desculpa, é que o meu ponto está falando ali com desculpa, que não conhecem a Jesus, aqui no nosso Brasil tem povos que não conhecem a Jesus, ou que são menos evangelizados. O antropólogo, missiólogo Ronaldo Lidório, ele vai dizer que existem 8 segmentos menos evangelizados, ou seja, esses povos não estão participando da missão de Deus. Eles não receberam ainda o seu plano redentor, para atraí-lo novamente ao Senhor Jesus. Para que ele possa conhecer o Senhor Jesus, é necessário que a igreja entenda que nós temos que ensinar, discipular e contribuir, mas não nos esqueçamos disso. Ensino e discipulado. Então, gente, os indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, nosso povo, quilombolas, imigrantes, surdos, com limitação de comunicação, ricos dos mais ricos e pobres dos mais pobres. Então, dentro do Brasil, nós temos essa classe de pessoas que são menos evangelizadas aqui dentro do nosso país. A maioria desses povos, principalmente os quilombolas e os quilombolas e os ciganos, eles estão no Nordeste. Tá? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Gente, essa parte aqui é Nordeste, tá? Eu acho que não funciona aqui essa partezinha aqui, tá? Tudo isso aqui é Nordeste. Nós temos todas essas capitais aqui: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Bahia. Tudo isso aqui é Norte. Porque nós pensamos que o Norte é tudo isso aqui, mas não. Esse é só o Nordeste, esse é só o Norte. É só para ensinar vocês agora, quando vocês forem falar, para vocês saberem que nós não somos Norte, nós somos Nordeste. Bom, então nós temos esses segmentos aqui, que são... Acho que eu não aprendi mais aqui. Que são os segmentos que são menos evangelizados, e nós vamos trabalhar um pouquinho os sertanejos, que é a proposta de vocês hoje da noite, certo? Existem mais de 6.000 assentamentos sem a presença evangélica, sem igrejas, sem a presença evangélica, que está predominantemente por quem? Pela Igreja Católica, que vive assolando e fazendo o povo de escravos sem ensiná-los e nem discipulá-los. Bom, aqui está um pouquinho pequeno, é um panorama mais ou menos de como é que está a religião no Nordeste, certo?
nós temos 51 milhões de habitantes com apenas 13% de presença evangélica, que se dizem ser cristãos. Nós temos 71% das cidades são menos evangelizadas do país, 485 estão no Nordeste. Bom, o que predomina no Nordeste é a idolatria. A religião que predomina no Nordeste é a idolatria. Gente, é tão forte isso, porque o nordestino ele se move muito pela questão da vergonha. Nós somos um povo muito miscigenado, porque nós temos a presença indígena, nós temos os portugueses, nós temos a presença dos negros também, que foram colonizados. Então, nós temos um misto de várias culturas. Então, o que predomina no sertanejo é o respeito e a vergonha. Então, a religião, ela é hereditária. O catolicismo, ele é hereditário. Então, é uma falta de respeito se eu não sou adepto da religião do meu pai. Se eu vou dizer para o meu pai que agora eu vou ser evangélico, para os mais antigos, agora não, que o Nordeste está bem evoluído, chegou a internet, celular e tudo. Mas antes, eu era expulso da minha casa. Jamais eu poderia estudar a Bíblia na minha casa. Jamais eu poderia sair da minha zona de conforto, que era o meu catolicismo, contra os meus pais, porque eu era deserdada da minha casa. Para você ver a questão do catolicismo e da idolatria, como é forte no Nordeste. Então, nós temos algumas religiões que eu quero apresentar para vocês, nesses estados que eu passei para vocês, e as religiões predominantes. No Nordeste, praticamente 90% são católicos, apenas 7% têm a presença evangélica. Nós temos na Bahia a predominância é o candomblé, que eles adoram os orixás, o seu orixá principal é Iemanjá, e tem muito misticismo com a religião católica, certo? Os santos que você vê no candomblé, você vai ver na igreja católica, porque é uma herança dos escravos. Eles colocavam o nome Maria, José, os santos, para não denunciarem que eles estavam adorando os seus deuses. Quando chegavam os colonizadores lá, os portugueses, você está adorando a Maria? Então, eles faziam isso para poder adorar os seus deuses. No Pernambuco, 70% é o catolicismo romano, que é aquele catolicismo arraigado à sua fé. Gente, esse aqui é Padre Cícero do Jazeiro. Romarias e romarias vão para esse lugar. Eu trouxe essa foto aqui para vocês. Eu vou deixar esse slide aqui, se vocês tiverem curiosidade. Essa é uma casa, ele tem uma casa, lá tem uma igreja enorme, tem uma estátua, e pessoas vão a pé, caminhando, porque ele realizou muitos milagres. Muitos. E as pessoas faziam pés, braços, mãos de madeira e deixavam aqui na casa dele. Até vestido de noiva tinha lá, como promessa. Eu casei, fiz uma promessa para ele, então eu vou trazer o meu vestido, eu vou deixar aí. Meninas, não façam isso. O Senhor vai trazer o varão de vocês. Não precisa. Então, essa estátua é romarias e romarias e romarias para poder... No Piauí... Acho que eu voltei demais, não sei, desculpa. Na Paraíba também nós temos 76%, né, da população paraibana que segue o catolicismo. 15% o catolicismo, 0,6% de protestantes. Eu gosto muito de uma frase que o Ronaldo Lidório fala. Ele fala assim: a ideia de ter uma igreja nesse lugar não quer dizer que chegou o evangelho. Porque a igreja pode ir, fazer o seu trabalho, mas não ensinar e não discipular. É forte isso, né? É muito forte. Bom, eu acho que não vai dar tempo, mas eu quero deixar um filme para vocês, para que vocês possam assistir. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se chama O Alto da Compadecida. É um filme muito engraçado, porém ele mostra a cosmovisão do sertanejo, porque foi escrito por um sertanejo. Então mostra, de fato, a cosmovisão, como é que eles pensam. Porque a cosmovisão, ela vai influenciar no seu pensamento, nos seus valores e na sua crença. Então, como é que se comporta religiosamente um nordestino, um sertanejo com relação a Deus, a Maria, ao julgamento? Então, eu ia passar, mas como não vai dar tempo, eu vou deixar como dica para vocês. Mas assistam nessa perspectiva de que, poxa, como é que eles creem?
Como é que eles veem Maria? Como é que eles veem a Jesus? Como é que eles veem o julgamento, as boas obras? Porque no final o cangaceiro lá, ele se salva porque ele era pobre, a família foi assassinada e ele se salvou. Mas não houve arrependimento. Então é assim que o nordestino crê. Que você, por ser pobre, injustiçado, você vai para o céu. E aí vai falar sobre o pecado. Então vocês assistam, é bem interessante. Bom, é um vídeo, será que você vai conseguir saltar? Esse sim eu quero passar, é só 7 minutos. Esse homem se chama Irmão Francisco, mais conhecido como Gui, é um testemunho de um homem quando eu estive no Nordeste. Nós passávamos por ali, porque nós fazíamos evangelismo casa a casa, depois discipulado, e moramos no povoado. O que eles comiam, nós comíamos, a casa deles era melhor do que a nossa, mas nós estávamos aí com as pessoas. É importante viver com as pessoas. Vimos esse homem, oramos por ele, na tarde conhecemos a sua história, a sua família. Era um homem que batia na sua esposa durante 10 anos, porque ela ia para a igreja. Quando ela chegava, todos os seus CDs estavam quebrados. Mas quando chegou o evangelho para a vida desse homem, houve uma restauração, uma transformação. No dia 27 de fevereiro de 2016, foi a primeira vez em 10 anos que aquela mulher foi para o culto com seu marido, porque era o aniversário dele. Nós fazíamos aniversário do povoado inteiro, convidávamos todo o povoado. E ele foi com a família. Ele foi no nosso primeiro culto que foi feito na rua, ele foi bêbado. No segundo foi o aniversário dele, e ele foi com toda a sua família. Ele era o primeiro a chegar nos cultos. Nunca faltou um culto. Em 3 anos, nunca faltou um culto. E aquele homem confessou ao Senhor Jesus, escondido da mãe. Porque a mãe disse, se você for para a lei dos crentes, não me dê mais a bênção, não fale mais comigo. Ele foi, se converteu. E a mãe dele disse, se você se batizar, não fale mais comigo. E ele foi e se batizou. Ele enfrentou a família, a mãe, porque ele sabia o preço do que era viver com Cristo, mas ele sabia também que há uma eternidade esperando por ele. E que o plano redentor do Senhor alcançou a vida desse homem. Um homem que batia na esposa durante 10 anos. Que no dia 24 de junho, que na festa junina, estava estressado porque não podia beber. Porque não estava com abstinência, mas ele disse, eu não vou sair daqui, porque eu sei aquele que me salvou. Então eu quero terminar nessa noite, primeiro apresentando vocês o irmão Gui, que é o irmão Francisco, que se converteu, se batizou, enfrentou a família e hoje congrega na igreja lá em Viração, no povoado da cidade de Exu. E eu quero deixar esse testemunho para vocês nessa noite. E fazer um apelo para vocês. Não é um apelo para você vir aqui à frente para aceitar Jesus. É um apelo para que você diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Não importa, Senhor, se eu vou morar numa casa que não tem chão. Se eu vou beber uma água escura. Não importa, Senhor, se eu estou aqui na Zona Sul. Mas eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aonde for, qualquer lugar que for, eu estou aqui, Senhor, pronta para dizer, envia-me a mim. Depois nós vamos fazer uma oração, amém? Tem como soltar o vídeo? Eu comecei a conhecer Jesus depois que os radicais chegaram aqui em Viração. Eu bebia muita cachaça. Bebia muita cachaça. Aí, um dia chegaram aqui me convidando para ir para o culto. Eu fui. Achei foi bêbado. Bom. Depois desse culto em diante, nunca mais larguei. Até que chegou o dia que deu vontade de eu me convertir e fiquei visitando todo o culto. Aí, no final, eu digo, agora vai chegar a hora de eu me batizar. Me batizei, estou sendo fiel a Jesus. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu aqui. No último slide tem a foto deles. Para nós foi um homem que marcou muito a nossa vida. Mas ele não só marcou a nossa vida, como a vida de todo o povoado, que olhava para ele e dizia, esse homem está irreconhecível.
Não se vê mais esse homem bêbado, xingando, batendo na esposa. É o primeiro a chegar no culto. Porque o evangelho alcançou a vida desse homem. Porque Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Então, onde chegar o evangelho, vai haver sim uma transformação. Então, essa era a minha dupla que nós trabalhávamos no Radical Sertão. Esse era o estudo que nós fazíamos. Esse foi o dia do batismo dele na igreja. O Senhor alcançou a vida dele. E hoje, esse casal aí, para a glória do Senhor, ela é a tesoureira da igreja e ele é o obreiro, que abre a igreja, que limpa, que faz de tudo. Então, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena. Quando você chega num lugar que você vê o deserto e quando você sai, você vê uma flor, você diz, Senhor, valeu a pena. Vale a pena. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite e dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez seja o último dia que vamos nos encontrar, ou não, não sei. Mas eu quero desafiar você a dizer, Senhor, eu quero ver essa flor no deserto. Porque é isso que o evangelho faz. Quando nós nos encontramos com o verdadeiro evangelho, ele transforma por completo toda a nossa história. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. Como o meu coração está grato, Senhor Deus, pelos pastores, pelos membros dessa igreja. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja levantando homens e mulheres dispostos a doar não só 21 dias, mas toda a sua vida em prol do outro. Nesse deserto que tem apenas uma flor, vale a pena sim, porque o Senhor faz a sua obra como Ele quer. Senhor, eu quero desafiar os nossos irmãos que aqui estão, Senhor, de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Para onde? Não sei, Senhor, mas o Senhor garantiu que a tua presença estaria comigo. Então eu vou e não importa o lugar. O que importa é que o evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo. E por isso, Senhor, nós estamos aqui, clamando a ti. Envia-nos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que se renova. Obrigada pelo teu ensino que nos exorta e nos torna grandes para a tua obra. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e que Deus abençoe a vida de vocês e eu espero vê-los outra vez. Obrigado, missionária baiana, na minha terrinha. Sou filho de baiano também. E vamos ficar em pé, o nosso horário já avança um pouquinho. Nós vamos louvar a Deus e agradecendo a presença da missionária. Deus abençoe. Leve o nosso abraço lá para Paraíba, para sua terrinha. Não sabe? Obrigado, filha. Deus abençoe. Todos na paz, desafiados aí, vamos orar pelo sertão. Tive uma experiência lá por 15 dias no sertão, foi bênção pura. E só temos que louvar a Deus por tudo isso, né? Feche seus olhos, quero orar. Pai Celeste, damos graças, Senhor, por esse momento de testemunho e de palavra, ó Deus, de desafios, para poder esticar os nossos olhares para o nosso sertão brasileiro, onde há muita carência, ó Deus, da sua palavra, e por isso, ó Deus, que o Senhor continue levantando homens e mulheres que possam, ó Deus, abrir a sua boca e falar do Evangelho, onde o Senhor os enviar. Que o Senhor abençoe a nossa igreja durante toda essa semana, que todos esses desafios venham incomodar o nosso coração de tal maneira, para que aceitemos os desafios que o Senhor nos propõe para a nossa vida. Dai-nos uma noite de paz e livra-nos de todo mal e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe vocês.